está a iniciar o Verbo Eterno, um programa, um novo canal que tem 5 minutos de cada coisa. Oração, estudo da Bíblia, um verso para decorar, uma história inédita, uma música inédita. Tudo apresentado pelo Fernando Ferreira. Muito bem-vindo, seja bem-vindo a este canal. Vamos então iniciar com um hino. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus, desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Gostaram do hino? O Verbo Eterno. Neste momento vamos então orar de joelhos, da forma como puderem. Vamos aqui orar. Vocês, se puderem ajoelhar-se, agradecia. Vamos então fazer a oração. Bom Deus e nosso Pai, o Verbo Eterno está na minha mão, que eu o possa receber para que possa comunicar o Teu Verbo, o Verbo Eterno. Queremos apresentá-lo. Queremos ouvir-te, Senhor. Revela-te aos Teus servos, os profetas, aos Teus filhos, através do Verbo Eterno. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O primeiro texto bíblico está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A criação do céu e da terra e de tudo que neles há. Só vou ler 2 versículos. O 2 e o 3. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Estes 2 textos bíblicos, base número 1 do estudo bíblico. Verso para decorar. São João, capítulo 1, verso 1. São João, capítulo 1, verso 1 e o versículo 14. É o texto bíblico para decorar.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma conjunção de duas frases no mesmo versículo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 explica: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, ouvimos a sua história, o seu testemunho, que é essa glória, como a glória do unigênito do Pai. É Jesus, está a falar de Jesus, cheio de graça, cheio de verdade. Dois termos que nós também precisamos de apreciar para nós, destes versos, para decorar São João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, para decorar. Para o nosso estudo bíblico, temos, no princípio, era o Verbo. Qual era a primeira coisa, ou qual foi a primeira coisa que aqui Deus fez na terra a ser criada? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Vamos para a história? Vamos para a minha história? Vamos para a história? Então eu vou contar uma história. Só um momento, vou buscar essa história. Aqui está a história de um senhor, de um homem, numa propriedade. Estava a ver um livro, a desfolhar o livro e disse: eu não quero nada disto em minha casa. E pega no livro e lança o livro pela propriedade fora, e um senhor que estava do outro lado, a passar, viu o livro a cair aos seus pés. E ele pegou no livro e começou a ler esse livro. E começou a ler. Que interessante! Que grande maravilha! Este era o Verbo que ele estava a ler. Era o Verbo que se fez carne. Era um amigo meu, um senhor que já morreu, chamado Moreira. Ele vendia cautelas. E como tal, começou a ler o livro aos pés de Cristo. E começou a estudar e disse: eu gostei de ler este livro. Eu quero saber mais deste livro, deste autor deste livro que fala do Verbo se fez carne, de Jesus. E foi à Igreja Adventista do Sétimo Dia perguntar se aquele livro era deles. E eles disseram: sim, este livro é nosso. Fomos nós que editámos com o grande conflito. Você quer ler mais? Quer estudar mais? Então ele começou a ler o grande conflito, começou a estudar a sua Bíblia, começou então a começar a entender as 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Este homem, muito de idade, que eu já vi, quando eu conheci já ele era de muita grande idade, já devia ter uns 70 e tal anos, 70 e tais, já foi há 30 e tal anos. E esse homem se tornou adventista do sétimo dia. É uma longa história. Mas este homem tornou-se não só adventista do sétimo dia, mas um cristão de verdade. Um cristão a sério. Um cristão que levava o Verbo se fez carne na vida dele. E ele comia e alimentava o outro, o próximo, o amigo, o vizinho. Todos que o rodeavam conheceram a mensagem dele. A família dele se tornou adventista do sétimo dia. Muitos amigos dele se tornaram
adventistas do sétimo dia. E entre eles, um grande amigo meu também se tornou adventista do sétimo dia. Fernando Ferreira, se me estás a ver este vídeo, dedico-me este vídeo a essa história em particular. 5 minutos desta história. E esse amigo, Fernando Ferreira, gostava de praia, como ainda agora gosta, ainda agora é vivo. E ele gosta de acampar. E este irmão, Manuel Moreira, Manuel é o outro, este irmão Moreira foi também para a praia, ele também devia gostar da praia. E na praia encontrou o Fernando Vasconcelos. E começou aí a falar com ele, e começou a falar sobre o mar, sobre as estrelas, sobre a criação, e é o Verbo. O Verbo é eterno. O Verbo é eterno. Fernando Vasconcelos era católico, ele era sancristão, ele ajudava o padre, como estão a ver, era uma pessoa muito bem informada sobre as coisas de Deus. Em contrapartida, encontrava-se do lado certo, não é? Ele estava certo também nas suas verdades. Encontrou outra grande verdade. Encontrou o Verbo é eterno, eterno, muito eterno. Tão eterno que ele estudou também esse livro, O Grande Conflito, O Desejar de Todas as Nações, Aos Pés de Cristo, e assim por aí adiante, e ia estudando os livros de Ellen White com a Bíblia aberta, como se costuma dizer. E estudou a Bíblia, fez a doutrina da Igreja Adventista e se tornou Adventista do sétimo dia. Aí aparece o Fernando Ferreira, que sou eu, nessa história, e ele vai, encontra-me também, já não vou contar esta história aqui, já contei várias vezes, e ele se torna Adventista do sétimo dia, a sua família se torna Adventista do sétimo dia, a Graça, que é a esposa dele, a filha dele, que é a Graça, perdão, o Jorge, que é o filho dele, e a sua esposa, que é, agora não me lembro o nome, eu tenho aqui nos meus apontamentos, que é, se me dão licença para os meus apontamentos, e encontro já a seguir o nome da nossa irmã que eu estou a falar. Está aqui, a Berta, a nossa irmã Berta. Olá, Berta. Olá, Fernando Vasconcelos. Olá, Jorge. Olá, Graça. Muito bem-vindos a este vídeo. Para mais perto, quero estar do Verbo eterno. Então, mais perto, mais perto, mais perto, muito mais perto. Agora estamos mais perto uns dos outros. Então, qual foi? Agora vamos para o estudo bíblico. Vai-se iniciar o estudo bíblico. Vamos lá? Preparados? Peguem nas vossas Bíblias, tragam-nos os vossos apontamentos e vamos estudar o Verbo eterno. Querido Deus e nosso Pai, abençoa a Tua Palavra, que ela possa ser escutada e entendida. Tudo peço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos ler então o texto bíblico, de fase número 1, e vou começar já a dar o testemunho, o grande testemunho do Verbo eterno. No princípio, diz aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Qualquer pessoa que eu tenha pela frente, se eu quero começar do zero, ou seja, se me disserem aonde devem começar a estudar a Bíblia, sendo ele que seja que for, seja de que igreja for, eu digo, vamos começar a estudar pelo princípio. Não é pelo fim. Eu não vou explicar nada se não começarmos pelo princípio. Eu gosto sempre de começar as coisas pelo princípio. É um plano específico da Bíblia. É um plano específico de tudo que é científico, tudo que é bom,
tudo que tem pés, cabeça e membros tem que começar pelo princípio. Se eu quero formar uma pessoa para qualquer área do mundo, de negócios, de saúde, de qualquer doutoramento, ele tem que começar pelo princípio, pelas bases. Pois muito bem, se aqui nós estamos a iniciar este vídeo, este programa, o princípio, no princípio, então vou perguntar novamente a primeira pergunta que fiz. Sabem qual é a resposta? Não sabem, pois não? Pois não. Ela encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E vou ler a resposta. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Qual foi a primeira coisa que Deus realizou como obra aqui na Terra? Foi a luz. Haja luz. Se não houvesse luz, nós estaremos aqui às escuridões. À escuridão. Temos luzes. Temos várias luzes. Mas Deus necessitava de ter luz. É a primeira lição que eu tenho da informação. No princípio era o Verbo eterno. É o Verbo eterno. A palavra verbo quer dizer palavra. Palavra. É ordem. E quando a palavra ordena, ordenar haja luz é uma ordem. Então, quem é que é a ordem? É Jesus. Jesus disse, é luz. Haja luz. E foi a primeira coisa que aconteceu neste planeta Terra. Foi luz, não foi outra coisa. Não foi mais nada. Pois vem a sequência de tudo até ao fim. Mas se não souberem no princípio o que é que Deus criou, podem vencer a batalha só com este versículo. E todas as religiões, todos os cristãos, todas as pessoas crentes, não sabem, muitos deles, que no princípio criou a luz. Não sabendo isto, não tem luz. Porque no princípio estabelece um caminho, um perfil. É neste seguimento, é nesta continuação que vamos continuar o nosso estúdio. No nosso estúdio, estamos a formar pessoas, cristãos, para partilhar a sua fé, a fé do Evangelho eterno, do Verbo eterno. Recordam-se do princípio? Como era no princípio? Eu não me recordo. Não estava lá. Eu não estava lá. Quem é que estava lá? Era o Verbo. No princípio estava lá o Verbo. Não era eu. Não eras tu. Não era ninguém. Era Deus. Deus em plural. No princípio era o Verbo. Em São João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. É o Verbo. É a palavra, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Deus, com letra grande sempre. Não há Deus com letra menor. Aqui em João, ele abre o nosso entendimento para a palavra, para o Verbo. Mais adiante ele escreveu em São João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Podemos testemunhá-la como a glória do unigênito do Pai, que é o Filho, é Jesus, cheio de graça e de verdade. Este texto é um tema temático de todo o pregador, de todo o entusiasta do Verbo eterno. Este texto tem sido o meu campo de batalha, meu campo de estudo, meu campo
campo espiritual de muitos e muitos e bons anos de estudo. Aqui estamos a saber que o Verbo era Deus. Simplesmente. Mas isto tem tudo o que o Verbo é. O Verbo se fez carne. Isto muda tudo. Quem é este Verbo? Eu quero conhecê-lo mais. Você quer conhecê-lo? Só pode conhecê-lo se decorar, se testemunhar, se viver, se mastigar, se comer, se beber, se andar com este Verbo. Ele está entre nós, esse Verbo. Ele se fez carne, mas está entre nós. Ele está aqui, presente, na pessoa do Espírito Santo. Ele não está ausente. Isto será o estudo para mais tarde, talvez. Mas agora queremos saber quem é o Verbo. O Verbo é uma pessoa. Uma pessoa física, divina e humana. Tem tanto de divino como de humano. Não tem nem mais nem menos do que metade. Tem metade é divino e metade é humana. Este é o Verbo que se fez carne. Este é o Verbo que é Deus. Este é o Verbo que é homem, é Jesus. Sabendo isto, meus irmãos, meus amigos, meus compatriotas do céu, eu posso receber o Verbo. E ninguém pode me calar. Porque nem todos estão de acordo com o Verbo. Aquilo que ele me disser, eu digo. Não tenho nada a temer, porque foi o Verbo que me disse. Eu não preciso receber de ninguém instruções, de ninguém notícias para comunicar-te. Não preciso. Sabem porquê? Porque o Verbo fala para mim. As minhas pregações eu não as vou escutar nem a A, nem a B, nem a C, nem a D, nem a E, nem a F, mas a Jesus. Tenho a dizer que estou a testemunhar, e já vou testemunhar de várias maneiras, de várias formas, que Deus está sempre comigo. Não está sempre, mas está sempre comigo. Mesmo que eu esteja ausente, Deus está presente. Isto é difícil de explicar, mas é difícil de explicar mesmo. Como é que Deus está sempre presente? Mesmo que eu erre, Deus não me abandona. Então vamos testemunhar. Eu vou-vos contar o que está na Bíblia e depois vou testemunhar que isso é um facto já na minha, na tua vida, nos homens que eu conheço. Quando digo homens, não posso dizer que são pessoas, não posso relatar factos, porque vou dizer pessoas que talvez você conheça. Se você me está a conhecer, vai reconhecer que as histórias que eu conto são verídicas. Isto é um facto. A minha esposa é um facto. Os meus amigos é um facto. A minha família é um facto. São testemunhas oculares. Não podem negar aquilo que eu estou aqui a testemunhar. Porquê? Porque seria uma contradição e eu falar aqui uma coisa e estar a viver outra. Então aqui vou apresentar outro texto mais profundo que se encontra em São Lucas. Eu vou avançar, tenho que avançar no meu cronómetro de história da Bíblia e vamos para Marcos, podemos ir para São João, já está marcado em São João, podemos ir para Lucas, podemos ir para Mateus, está sempre o Verbo, mas vamos para Marcos 5, 7 e 8.
Lá está, Marcos, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Eu gosto de fazer assim umas pausas porque é neste momento que o Espírito Santo se vai concentrar e vai concentrar a pessoa. 5, 7. Marcos 5, 7 e 8. Também Mateus, perdão. Avancei um texto, um livro, aliás. Agora que estou em Marcos 5, 7. E clamando com grande voz, 5, 7 de Marcos, e clamando com grande voz, disse. Quem é que estava a falar? Vamos ver. Pelo contexto, vamos ver quem é que está a falar. São poderes. Diz o texto. E que tenho eu contigo. Que tenho eu contigo. Um texto. O contexto. Ainda não li. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que tenho eu contigo. Filho do Deus Altíssimo. É o contexto. Outro texto. Continua no mesmo texto. 5, 7. Conjuro-te. A palavra é forte. Alguém dizendo para Jesus: conjuro-te por Deus que não me atormentes. E o texto continua. Versículo 8. O contexto está aqui no versículo 8. Porque lhe dizia Jesus: sai deste endemoniado gadareno que está possesso do demónio. Sai deste homem, espírito imundo. Grande verbo. O verbo estava no comando. Reparem. Um endemoniado é uma pessoa muito desnorteada, que não sabe dizer nada. Dava pontapés, este homem, dava cabeçadas, ele escumava por todos os lados e ninguém o segurava. Ele dormia nos sepulcros, ele não tinha casa, ele andava esfarrapado, ele estava endemoniado. E Jesus vai em socorro dele para a Galileia, depois desceu para a Gadarena, outra vila em frente à Galileia, e encontrou este homem assim. E sabem, agora está aqui o segredo. Os demónios reconheceram que vinha o Verbo eterno. E sabes o que é que eles disseram? Cheios de medo. Há um texto em Lucas, que ainda não cheguei lá, está em Lucas 8, 28. Vamos lá em Lucas, para entender o que é que eu estou aqui a dizer. Não é que estou a inventar nada. 8, 28. É fazer estremecer a minha fé. Mas olha, repara. 8, 28 de Lucas, o contexto é o mesmo, e diz ele: peço que não me atormentes. Quem é que disse isto? Foi o demónio. O demónio não sabia que Jesus ia salvar a humanidade. Ele não tinha certeza. E sabem, o demónio pensava que Jesus ia salvar a humanidade de uma maneira diferente. Não havia outra maneira a não ser destruir o próprio demónio. Isto era o plano, era aquilo que ele tinha estudado nas Escrituras, como Israel pensava que o Israel ia ser estabelecido como uma nação, como com um poder religioso e político e poderoso, ia dominar o mundo todo. E o demónio, quando viu Jesus, no capítulo 8 de Lucas diz, e quando viu Jesus, prostrou-se. Reparem, os demónios não se prostram perante de Jesus agora, mas neste caso, ele prostrou-se. Ora, repara, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo,
Nada. Ele não tinha nada com ele. Jesus não tinha nada com o demónio. Que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Isto são as palavras do demónio. E ele pensava que ia ser destruído. E ele pensava que ia ser eliminado. Que ia acabar o reinado dele. Sabe uma coisa, queridos irmãos? Estamos a concluir. Isto é poderoso. O que eu vou dizer agora redobra a parada. Também agora, por aquilo que eu estudei, que posso apresentar mais tarde textos, também agora o demónio não sabe quando vai ser destruído. Ele está cheio de medo. E pensa que daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ele cronómetro atento e diz, daqui a 2 anos ou 3 anos vou ser destruído. E então ele está sem planos. Ou seja, os planos dele estão a ficar estragados. E ele não sabe o que é que há de fazer. Sabe o que é uma pessoa? Eu agora vou compará-lo a um general de guerra. Um general de guerra, quando sabe que está a perder a guerra, o que é que ele faz? Ele manda matar tudo à frente. Ele manda o seu pelotão de fuzileiros para a frente. Ele manda tudo o que tem para a frente. Ele está desorganizado. Mas está totalmente desorganizado. Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Quando nós mandamos, quando um general, ou na guerra naval, ou na força aérea, está a perder, e está mesmo a perder, e está a cair sobre o inimigo, ele só tem uma coisa, é mandar-se para cima do inimigo para ver se mata a maioria dos que consegue apanhar na fraga, quer dizer, no mais caloroso do combate. Vai ser o combate final. Então o que é que ele faz? Ele está descoordenado. Lembra-se, está sem cabeça. Ele não tem pensamentos. Ele não tem planos. Então ele age rapidamente e tem grande fúria e lança um combate decisivo de morte. Ele diz que vai morrer. Por isso que vai ser agora, vai ser tudo destruído. E então o texto, leiam o texto. E agora vou testemunhar isso convosco aqui. E quando viu a Jesus, quando pensa que Jesus há de vir voltar, agora temos que contextualizar para agora, aproximando-se dele, que ele não se aproxima dele, aproximando-se de quem agora? De mim, de ti, de grandes pregadores, dizendo a eles que o combate final está a chegar ao fim e que a guerra vai terminar. E disse, o que é que eu tenho a ver contigo? O que é que eu tenho a ver contigo? Dizendo com grande voz, que tenho eu contigo? Jesus, eu não tenho nada a ver com Jesus, não tenho nada a ver com a lei de Deus, não tenho nada a ver com os adventistas do sétimo dia, e ele não tem nada a ver comigo. Está aqui no contexto. Que tenho eu contigo? Nada. Porque eu não sou o verbo, eu tenho o verbo, eu não sou o verbo. Mas o adventista do sétimo dia, o cristão verdadeiro, tem o verbo eterno. E isto atrapalha o próprio demónio. E ele vai se prostrar, sabem a quem? Já tenho dito, já perceberam? Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo. Ele vai se curvar. Peço-te que não me atormentes, porque o que eu estou a fazer é isso mesmo. E agora vou contar-vos. Sabem quantas almas ele levou a Cristo? Já sabem que eu não sei. Já sabem que as pessoas que se entregam a Cristo não é porque eu falei, é porque conhecem o Verbo eterno através das minhas publicações. São milhares ou milhões de pessoas que podem visualizar. O Verbo eterno, então, é muito mais simples, não é nada complicado, conclusão, é muito simples, e agora vou testemunhar na pessoa da minha vida. Encontro-me a trabalhar com muitas pessoas, diariamente, e sempre que se fala do Verbo eterno, ou as pessoas se aproximam do Verbo eterno, ou se separam do Verbo eterno. Mas sabem o que acontece? O que acontece é que as pessoas mais pecadoras,
as pessoas, mesmo as bêbadas, mesmo os que tomam bebedeiras, mesmo os que comem carne de porco, mesmo os que fumam, mesmo esses que são os endemoniados, que nós consideramos os endemoniados, porque estão obedecendo a um demónio. Estão obedecendo a uma legião. Não é só um demónio, são muitos demónios. Eles estão ouvindo o Verbo eterno. E eu falo a essas pessoas que eu tenho o Verbo eterno. E as pessoas dão gargalhadas. Como é que pode ser isto? Ele é padre. Não, eu digo, eu não sou padre. Eu não sou bispo. Eu não sou prelado. Eu não sou nada disso. Eu sou cristão. Estou acima disso, dessa natureza de homens. Então, eu sou um cristão. E como é que eu posso provar que sou cristão? Não posso provar por aquilo que digo. Provo por aquilo que faço. Por aquilo que vivo, por aquilo que como, por aquilo que prego pelas palavras, sem ser da palavra, do Verbo eterno, mas pelas palavras de falar com as pessoas, de amigo, como pessoas que elas são. Eu falo com pessoas. Eu não falo para eles como fossem os endemoniados. Eu falo para eles para os tirar de onde estão. E sabe o que acontece? Essas pessoas estão a falar de mim aos 4 cantos da terra, aos 4 ventos, como eu costumo dizer. E um disse-me assim, sabes, eu fui falar com aquelas mulheres, eu por acaso presenciei, e falei de ti, que tu tens uma religião diferente, e se vocês quiserem ir para a igreja dele, vão ter com ele, falem com ele, que ele leva-os para a igreja dele. E ele veio falar comigo, e eu disse-lhe assim, ou estás para enganar, ou já me enganastes. Isso é estranho, o que estás-me a dizer. E é estranho, não é? Pois é estranho. Sabem, é que eu vou-vos dizer outra coisa ainda maior do que esta. Eu acredito naquilo que digo. Que estas pessoas estranhas, mesmo a gozar comigo, estão a pregar mais do que eu. Estão a pregar mais do que todos nós. E esses são os que dizem que não querem crer em nada. Ele disse, eu não quero crer nada daquilo que tu dizes. Mas eu disse-lhe assim, olha, essas pessoas, para irem para a minha igreja, tu tens que ir para a minha igreja. Sabes porquê? Porque tu já tens todo o conhecimento que eu te dei, muito mais conhecimento daquilo que tu precisas para ser adventista do sétimo dia. Tu tens muito conhecimento. E na terra onde elas estão, já tem lá muitos adventistas, mas a terra onde estás não tem nenhum adventista. Começa a ser tu começas a ser a testemunha do Verbo eterno. E nisto, calou-se, ou melhor, a conversa muda, tudo se apazigua e eu digo, então, porque tinha ordenado Jesus estas palavras àquele endemoniado, para provar isto que eu estou a querer dizer, que testemunho que aqueles que estão contra mim, lá fora, não estão contra mim. Estão do meu lado. Estão mais do meu lado do que aqueles que deviam estar do meu lado. Expliquei isto muito bem explicado agora, não foi? Ou seja, eu confio mais em pessoas endemoniadas porque o Espírito Santo, o Verbo eterno, transforma as palavras que eu tenho em Espírito Santo na cabeça deles, ou o Espírito Santo fala à cabeça deles, o Verbo eterno fala na mente deles, no coração deles, e eles levam o Verbo eterno por onde passam. Não levam a mim. Dizem, há aí um homem, ou uma mulher, há aí um menino, há uma menina, há um senhor, há uma senhora, há um homem que prega tão bem. E eu até já o convidei para vir à minha igreja. Ele é que me disse que me convidou para ir à igreja dele pregar. Que ele tem as chaves. Eu não sei se tem as chaves. É que estou a dizer. Porque ele diz que na igreja dele não gosta da pregação daquele pregador.
Será que alguém me convida a pregar? Eu vou. Eu vou onde for. Até vou à igreja, seja de que for. Sabem porquê? Eu só tenho uma condição. Não prego o que vocês querem, mas prego o que o Verbo de Deus me disser. Eu prego o que o Verbo de Jesus, o Verbo eterno, me falar. Aceitam? Se há milhões de pessoas que estão à espera que eu vá pregar sobre o Verbo eterno, quantos milhões? Devem ser milhões. E sabem uma coisa? Eu não consigo fazer nada. Sem nada fazer. Porque a ordem do Verbo eterno ainda não foi dada. E eu acredito nisto que estou a dizer. Eu vou ser chamado para ser pregador para milhares de igrejas que nunca ouviram falar do verdadeiro Verbo eterno. Do Verbo eterno como eu o conheço. Estas histórias do livro que foi lançado pela parede ou pelo muro da casa e pelo quintal da casa ou pela propriedade da casa e que veio aparecer nas mãos de um amigo meu, do Moreira, e depois veio para o Fernando Vasconcelos, e depois do Fernando Vasconcelos veio para mim já o grande conflito para eu estudar. Estão a ver como a pregação do Evangelho eterno, do Verbo eterno, é tão fácil que alcançaremos todos juntos, ou aqueles que quiserem se juntar, a milhões e ao mundo inteiro. Não fará estremecer o mundo inteiro? Claro que sim. Estamos a concluir. Estamos a desejar um bom sábado, uma boa audição, que tivessem compreendido. Se tiverem alguma dúvida de alguma parte que não entendessem, ou que queiram mais uma explicação mais detalhada, ou de outro prisma, de alguma palavra que não entendam, pois eu falo de uma maneira português diferente. Então eu esclarecerei aqui em direto. Até lá, a maioria dos homens, últimas palavras, anda possuído pelo demónio. Só não vê quem não quer ver. Mas também é verdade que Deus nos vai deixar enganar, Deus não vai deixar nos enganar, isto é outra verdade, os escolhidos. Porquê? E por amor a seus escolhidos, Deus não nos deixa enganar. Eu digo isto com toda a certeza. Deus não abandonou seu resto, o remanescente. Seu povo remanescente preferirá sobre a verdade. Ele baixará as barreiras do inimigo. Ele fará baixá-las. Eles vão desarmá-los, como costuma dizer. Eles vão entrar em combate, mas vão desarmá-los. Pelo Verbo eterno. Eles serão vitoriosos nesta guerra. Serão também corajosos. Serão um ouro provado, o ouro de Ofir. Serão o baluarte do Verbo eterno. Só eles farão estremecer o mundo com sua mensagem muito simples de advertência. Não é muito complicada a nossa mensagem. Mas serão meia dúzia de algumas centenas, mas é sempre meia dúzia, nós vamos dizer sempre meia dúzia. Nunca vamos ver centenas de pregar, ou uma centena de pregadores numa nação, uma centena de pregadores como aquele. E será meia dúzia em cada nação. Conforme nós estudamos na história desde o Gênesis, no princípio, quantos pregadores haviam como Noé? Quantos pregadores havia como Moisés? Quantos pregadores havia como Paulo? Quantos pregadores havia como no tempo de Helena White? Como Guilherme Miller? Havia só meia dúzia. Sempre houve meia dúzia de pregadores
com o Evangelho eterno. Não estejam a contar com centenas de pregadores, milhões ou milhares de pregadores de uma assentada só, que estão numa nação a pregar com força vital, de uma mensagem pura, de uma mensagem esclarecida do que é que se deve fazer e o que se não deve fazer. O mais estranho que pareça é que a maioria diz coisas que parecem bem ditas, muito bem esclarecidas, mas que de verdade profunda ou de verdade realista para a verdade presente, quase que não diz nada. O mundo está a precisar muito mais de meia dúzia do que uma centena de cristãos meios convertidos. Ponto final. Escutá-los é um privilégio. Mas, como diz o ditado, santo de casa não faz milagres. Eu não posso fazer nada. Estou de mãos e pés atados. Porque os da casa não é a minha casa, a minha família, mas os da minha casa, que é a casa da minha casa, não querem saber de nada daquilo que é do verbo eterno que eu prego. Apenas querem. Sou um incómodo, então. Será como os atuais pregadores? Não, eu não sou um pregador atual. Eu sou um pregador muito atual, mas que não sou atual. Ou seja, eu não me atualizei com as minhas pregações dos outros. Eu atualizei-me com a pregação daquilo do Evangelho. Não com o Evangelho que eu ouço por muitos, mas o Evangelho que eu tenho de rua, o Evangelho de escola, o Evangelho de trabalho, o Evangelho da minha vida. Ou, por outras palavras, o Evangelho da minha pessoa, que é a Igreja Cristo em mim. Esses, como eu, irradiam muita mais luz, a luz toda. O Verbo eterno será então visto e ouvido por todos. Ponto final. Parágrafo. E até amanhã. Agora vamos ao hino. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus, desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele
sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama.